muito bom dia a vocês de casa, bom dia amigos da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo, literalmente na graça de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Nós estamos aqui ao vivo para você que está em casa acompanhando a programação, ou às vezes ligou até o televisor agora, pode ficar ligadinho aí que o programa Amanhecendo na Graça entrou no ar para estar levando para você a mensagem do coração de Deus até o seu coração. Você que todas as manhãs diz para mim, pastora, todas as manhãs eu tô ali tomando meu cafezinho. Eu costumo dizer, não tem café branco, mas a pessoa insiste em dizer. Meu cafezinho preto ali com a senhora. Todas as manhãs eu tô ali tomando meu café da manhã com a senhora. Pastora tá levando os convidados ali, mas eu tô aqui, pastora. Que Deus possa abençoar. Pode ficar à vontade aí na sua casa, sinta-se à vontade, né? Em nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, você vai sair tomando seu café da manhã. Mas antes de mostrar para você quem tá ou já está aqui no nossos estúdios, né? Tomando um café maravilhoso comigo. Antes disso, eu quero dar uma mensagem para você. Falar algo a respeito de coração. Como está o seu coração? Eu falo com mulheres, homens que não têm guardado o coração. A partir do momento que eu não guardo o coração, infelizmente, ele é um alvo do inimigo. Ele é um alvo do inimigo. O coração é o centro das emoções. Um órgão tão pequeno, pouco valorizado por muitas pessoas. Enquanto eu não guardo o meu coração, o inimigo ele faz a festa, colocando sentimentos contra, colocando sentimento de ódio, ressentimento, colocando sentimento de vingança, colocando vários tipos de sentimentos. Por quê? Porque o inimigo ele quer atingir o nosso coração, porque o coração ele é o centro das emoções. É ali que brota, é ali que começa todas as coisas. Então, sobre tudo que você tem que guardar, guarde esse órgão tão pequenininho, guarde o coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Se não tem vida, tem morte. E tem muita gente morrendo espiritualmente pelo simples fato de não guardar o coração. Guarda esse órgão que jorra, guarda esse órgão que ele jorra sangue aí pelo corpo. No mundo espiritual não é a mesma coisa. É o coração que é as saídas da vida. Então o que eu preciso fazer, pastora? Guarda ele. Está mandando guardar? É porque é de suma importância nós guardarmos o coração. Guarda o coração de sentimento negativo, guarda o coração de mágoa, ressentimento. Esses sentimentos negativos, você tem que guardar o coração. Pastora, mas eu estou ferida, eu estou machucada. Aí quando você já está nesse estado, pastora, eu estou triste, eu estou cabisbaixo, eu estou passando por uma situação contra as minhas vontades. O que fazer, pastora? Nós vamos ter que pegar o exemplo da Ana. A Ana, ela quase entrou em uma depressão pelo simples fato de não guardar o coração. A sua rival excessivamente a irritava para embravecer. Não guarda o coração e deixa entrar no coração aquele sentimento contra, aqueles sentimentos negativos. E ela deixando entrar aqueles sentimentos negativos, o que acontece com ela? Quais são os sintomas? Chorar demasiadamente e ela ficou sem apetite. Diz que a Ana ficou brava, irritada. Então são esses sentimentos que nós temos que nos livrar. O inimigo está aí para nos embravecer, o inimigo está aí para nos irritar. E olha só, todas as vezes que ela ia adorar, o Eucana ia sacrificar, mas ela ia adorar na casa do Senhor de ano em ano, diz que a sua rival excessivamente irritava para embravecer. Como você tem entrado na casa do Senhor? Bravo. Pastor, eu vim tomar Santa Ceia, eu vim para a igreja, estou indo na igreja, eu falo para pessoas não somente da Igreja da Graça. Eu vim, pastor, mas eu estou lá, aleluia, entra na minha casa, mas o coração está aberto. Né? Com mágoa, tem gente com mágoa até de pastor, meu Deus do céu, que coisa, né? Tem que ler um pouquinho Romanos 13, aprender um pouquinho mais. Mas o que eu preciso falar para você é guarde o seu coração. A partir do momento que a Ana entra na presença de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz que a Ana se levanta, entra na casa do Senhor e chora amarguradamente, fala aquilo que estava sentindo, coloca tudo para Deus, aquilo que ela estava sentindo. Se você ler lá, você vai entender. E diz que a Ana, o semblante de Ana muda. Diz que Ana, o semblante dela muda, a primeira coisa que ela vai fazer, ela come, ela se alimenta e o semblante dela muda. E aí quando ela vai quando ela vai conhecer o marido dela, quando ela vai ter relação como normalmente um casal casado tem,
o Senhor lembra de Ana. Então, como assim o Senhor lembra de Ana? Mas antes, lá no capítulo 1, no versículo 3, 4, por ali, Deus fala que, a Bíblia relata que Deus serra a madre de Ana. Meu Deus, que Deus mau é esse, né? Não, mas porque a pessoa que não guarda o coração, é impossível Deus dar alguma coisa para essa pessoa. É impossível Deus dar um relacionamento se você não está curada de um relacionamento passado. É impossível Deus dar algo para você grande, porque o Samuel era um Samuel grande, o grande profeta Samuel, dá um Samuel para você, entregar o que você deseja, entregar o que você quer, com o coração machucado, com o coração ferido. E ela diz que ela estava amargurada, ela diz que ela estava chateada, ela diz que ela estava triste com aquela situação. Diz a Bíblia que ela estava desgostosa com a situação que ela estava vivendo. Leia lá e que Deus possa falar mais com você. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Diz uma Bíblia, a Bíblia Viva, diz o seguinte, sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque se você não guarda o coração, ele tira a sua disposição de enfrentar a vida. Então, se você parou, desanimou, pastor, não quero mais nem na igreja, não quero saber de nada, eu tô chateada, eu tô assim, eu tô assada. Olha, minha filha, guarda o coração. O maior prejudicado é você, né? O maior prejudicado é você, então guarde seu coraçãozinho aí, da mágoa, ressentimento, ódio. Pastor, eu não gostei do jeito que a pastora falou comigo. Isso aí é outro assunto, né? Outra pregação, né? Então, fique aí com aquilo que Deus fala com você, guarde o seu coração. Deus, ele fala com aquela pessoa que ama. Então, se ele está falando com você, aceite, não retruca, só aceite. Deus abençoe em nome de Jesus. E hoje aqui no nosso programa Amanhecer da Graça, para quebrar um pouquinho, que eu sou um pouquinho brava, né? Pastora, a senhora é brava demais. Não sou brava não, um pouquinho só. Você que está em casa querendo saber quem que vai tomar um café maravilhoso comigo e abordando um tema super importante e que está acontecendo nos dias de hoje. Muito, a igreja está inchada hoje de, vamos ver, perdidos na igreja. Vamos falar com ela, pastora Aline Rezende Duarte. Pastora Aline Rezende vai falar um pouquinho pra gente a respeito desse tema tão polêmico, perdidos na igreja. Será que tem, gente? Será que tem perdidos na igreja? Vamos saber com ela agora, aqui nos estúdios da RIT. Pastora Aline, bom dia, pastora. Bom dia, pastora Janaína. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui esta manhã, falando com você de casa, você que nos assiste, você também que irá nos assistir através do YouTube, várias redes que nós temos, graças ao Senhor hoje, que anuncia esse amor, essa fidelidade de Deus, esse compromisso que o Espírito Santo tem conosco, de nos orientar, de falar ao nosso coração. É um tema bem assim, são fatos reais, né? Infelizmente, mas são reais. E que hoje nós temos através da... Mas tem, pastora? Tem perdido na igreja? Tem, tem meu demais. Deus, eu achei que eu não tinha, não. Tem muito. Tem demais, mas assim... E como detectar um perdido dentro da igreja? Pelo comportamento. Conhecemos a árvore pelo fruto. E hoje na igreja nós vemos muitos que estão perdidos. Eu costumo dizer assim, você não se perde no trânsito se você tiver uma boa... mensagem, se você tiver vários sinais, você não se perde. Numa estrada, numa rodovia, quando você tem ali informação. E dentro da igreja não é diferente. Nós temos várias formas de ensinar, de discipular. Mas o que é o perdido dentro da igreja, pastora? É aquela pessoa que nós podemos dar o exemplo da parábola do filho pródigo. Quantas vezes nós mesmos, pastores, focamos no filho que sai de casa, no filho mais moço. Só que nós nos esquecemos da mensagem também do texto daquele filho mais velho que não aceitava a condição, o comportamento do filho mais moço. E ele acaba sendo ingrato com o pai e ele teve uma atitude assim que Jesus deixou muito clara para nós, que é você ser como um fariseu. O filho mais velho, ele era como um fariseu. Ele se justificava demais, ele se achava justo demais e ele não aceitou a iniciativa do irmão. Verdade. E é isso que ocorre hoje dentro das nossas igrejas. Infelizmente, nós vemos pessoas chegando feridas. O filho mais moço, ele significa para nós uma pessoa com pouca experiência, uma pessoa com um currículo de vida sem informação do que é a vida fora da igreja, porque fora da casa do pai,
Então nós vemos isso com muita clareza, que esse filho vai, pede ali, a parábola é uma das mais conhecidas, nós podemos encontrar ali no livro, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 15, versículo 11, nós vemos essa passagem, pastora, aonde esse filho pede para o pai dividir a herança, o pai vai, muito sábio, divide a herança e esse filho decide tomar a vida dele, seguir a vida dele. Só que a ênfase hoje dos perdidos na igreja seria a atitude do irmão mais velho, que era de criticar o pai. Esses versículos citam que no momento que o filho mais moço volta, retorna a casa, porque ele compreende que na casa do pai dele, até os empregados tinham mais benefícios, se alimentavam melhor que ele, que estava ali, que havia perdido tudo. O pai faz aquela grande festa, como o Senhor faz para você nessa manhã hoje, que às vezes por algum motivo se desviou, saiu da igreja, não quero mais participar dessa congregação porque ela não é para mim. Eu quero dizer para você nessa manhã que a igreja é o teu lugar, é a casa do teu pai e ele te recebe de volta. E foi isso, pastora, que aconteceu. O filho retorna, o pai faz uma grande festa, mas o filho mais velho nem quis participar da festa. O pai muito sábio vai lá confortar o filho, incentivar o filho mais velho a entrar e participar. E ele diz assim para o pai, o que me chama muita atenção, pastora, é que ele diz assim para o pai dele, aquele teu filho, nós vemos um coração já inflamado, um coração já angustiado, porque ele não tinha um comportamento de filho, ele tinha um comportamento de servo, de escravo. E quantas vezes dentro das nossas igrejas, eu falo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, nós vemos isso acontecer. Às vezes infelizmente, né, pastora? Infelizmente. Muitas vezes nós falando desse tema, nós lembramos daquelas pessoas que agridem outras pessoas dentro da igreja. Porque Jesus, ele usando essa parábola, ele quis mostrar para nós qual deve ser o comportamento daquele que está iniciando e daquele que já está dentro. O comportamento de muitas pessoas é como esse filho, que a senhora acabou de citar, o filho mais velho, ele ficou contrariado, indignado por aquilo que o pai estava dando para ele. Exatamente. Matou o bezerro cevado, deu a sandália, porque ele estava precisando daquilo. Então o filho mais velho ficou contrariado com aquela situação. E tem muita gente dentro da igreja, né, que está porque o pai recebe, a igreja recebe, o pastor recebe, e infelizmente tem muita gente que está sendo contra aquela atitude e acaba se ferindo e acaba se machucando. E aí o pai, ele disse ainda, como a senhora estava citando aí, o pai disse, você sempre estava comigo. Todas as minhas coisas são suas. Então, infelizmente, tem muita gente assim dentro da igreja ainda, pastora, que fica contrariada, que fica irritada, chateada, literalmente chateada com a situação. Porque a senhora é boa, porque a senhora tem um coração generoso, quer acolher, mas desviou, mas afastou. Mas a senhora quer acolher. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja, filho velho, infelizmente, com essas atitudes. Então, são essas atitudes que a pessoa é desviada dentro da igreja? Explica um pouquinho melhor. Sim, nós conseguimos identificar através desses fatos, desses acontecimentos, quando a pessoa ela acaba não desenvolvendo aquela própria capacidade que Deus já deu, do conhecimento, né? São pessoas assim que deveriam dar frutos, pessoas que deveriam acolher, porque Paulo, ali na carta aos Romanos, é uma carta que apresenta de uma maneira sistemática a justificação pela fé. Então Paulo cita ali, a partir do capítulo 14, sobre alimentação, aquelas pessoas que conseguiam comer carne, não se sentiam indiferentes daqueles que comiam só legumes. E ali Paulo começa a tratar sobre aquele cristão que é forte e o cristão que é um pouco mais fraco, como hoje existe no nosso meio. Aquele cristão que ele se sente forte por ele conseguir comer legumes, por ele conseguir comer carne. Só que o Senhor usou a vida de Paulo para falar para nós ali no capítulo 15, no versículo 7, acolhei-vos uns aos outros assim como Cristo nos acolheu e nos amou. E é isso que nós precisamos, acolher uns aos outros. E essas pessoas, elas acabam, muitas vezes nós fazemos isso, não podemos dizer que não fazemos, sem querer nós acabamos fazendo isso, que é julgarmos aquele que por um momento se desviou,
que por um momento transgrediu aquilo que até às vezes para nós é um pecado, mas para a fé dele não é um pecado, não se torna um pecado. Então Paulo trata de uma maneira sistemática esse tema sobre a justificação pela fé. Para o filho mais moço, usando ainda essa parábola, que é uma palavra muito clara, muito objetiva, né? Muito amorosa, transmitida pelo nosso próprio Deus, Verdade. que nós precisamos amar e acolher. E essa pessoa que tem esse comportamento de se justificar demais, de dizer demais eu sou, eu faço, se você for analisar profundamente, ela tem uma rejeição, ela tem uma complexidade no coração dela, ela é uma pessoa rejeitada muitas vezes. E o que Jesus nos transmite é uma identidade paterna de Deus, uma identidade de amor, de cumplicidade, uma identidade assim de afetividade, de carinho. E muitas vezes nós somos servos. O filho mais velho diz assim para o pai: eu te servi todos os dias da minha vida, eu nunca pedi para você nada. E o pai disse: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você esteve comigo, o teu irmão estava morto e reviveu. E hoje nós temos que nos alegrar com aqueles que voltam, que retornam à casa do Pai. Porque esse é o papel real da igreja. Pastor, e essa pessoa que está perdida da igreja, só que ela não reconhece o estado dela espiritual? O que nós podemos fazer por ela é orarmos. O que ela precisa fazer? Ela precisa primeiramente conhecer melhor o Deus dela, o Pai dela. Ela precisa quebrantar o coração dela, ela precisa confessar, porque nós temos a clareza da verdade do Evangelho que nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós somos injustos. E Deus, ele purifica o nosso coração. Como essa mensagem linda aplicada agora, bem antes do início, né, da minha participação, guardar o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. Essa pessoa, ela precisa primeiramente entender que ela não é o juiz. Entender que ela não pode mudar o coração de ninguém, nem o dela mesmo, porque a própria carta de Romanos nos ensina que até o arrepender vem do Espírito Santo. Nós não somos capazes de nos arrependermos sozinhos. Eu não sou capaz. Eu sou humana, sou falha e eu não sou capaz. E dessa forma ninguém. Porque nós seremos aperfeiçoados em glória quando nós formos transformados. Mas por enquanto aqui nós estamos numa manutenção. Você que está em casa, você está numa manutenção do Senhor. Então se de repente você olhar para o seu coração e achar assim, ai, tem alguma pecinha aqui faltando, o Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa mudar. Ou às vezes a pessoa está falando, né? A peça não tem aqui em Cuiabá, vai ter que buscar longe essa peça, meu Deus do céu. Mas voltando à seriedade do assunto, então, a senhora falou que a pessoa precisa se quebrantar, reconhecer e se humilhar na presença do Senhor. O que é essa humilhação? É ser inferior? Não. É declarar: Senhor, olha, eu julguei sim, eu não aceitei esse irmão, eu não aceito esse líder, que hoje acontece muito. Eu não digo só hoje, não aceitaram Jesus, então por que os líderes não passariam por isso? Os líderes, né? É bom frisar que os líderes, eles têm que estar firmados mesmo, porque senão abala. Né? Porque senão abala, machuca, porque como a senhora disse, nós somos carne, nós temos sentimentos, mas o líder tem que estar firmado verdadeiramente na rocha, porque depois Deus vai trabalhando no coração das pessoas e vai vendo que não é aquilo, aquela coisa toda. É como a senhora veio de São Paulo, está aqui em Cuiabá há pouco tempo, 1 ano que a senhora falou? 1 ano. 1 ano. Então, para o povo cuiabano, independente se ela está implantando uma igreja aqui, o povo cuiabano é diferente do povo paulista. Exatamente. Né? Então é uma adaptação. Algumas pessoas aceitam, outras pessoas não aceitam, pastor Aline, e aquela coisa toda, mas Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas para aceitar. Glória a Deus. E por isso que existem variedades denominacionais, Graças por isso a que Deus. existem variedades de líderes, personalidades, para que cada um se identifique. Não precisamos buscar essas pecinhas aí para o coração em outros lugares.
precisamos buscar com o Pai. Verdade. E a igreja é o corpo de Cristo, é a casa do Pai. É ali que nós encontramos a nossa transformação, a mudança que nós precisamos. É isso aí, você que está em casa acompanhando a programação e está dizendo, pastora, o que fazer? Eu tô perdida, pastora. Eu falo mal da vida dos outros, eu julgo. Olha só o que a pastora Aline está dizendo. 3 coisinhas importantes que ela falou. Primeira coisa, pastora? Você se quebrantar. Se quebrantar. Se humilhar e reconhecer. Esse terceiro aí também, olha, é importantíssimo, reconhecer. E tem muitas pessoas que não estão reconhecendo, né, pastora? Sim. Não estão reconhecendo o erro, não estão reconhecendo as falhas. E o que ela precisa fazer? Só entrar na presença de Deus e reconhecer? O que ela precisa fazer, pastora? Para ela reconhecer que ela está errada, está perdida, ela está indo para o caminho que vai levar ela para o inferno. Infelizmente, não tem outro caminho, é céu ou é inferno. Não vamos amaciar ego de ninguém, é um é outro, é céu ou é inferno. Está levando ela para um caminho que é de destruição, e se ela não volta para esse caminho, infelizmente, vai levar para um caminho errado. E o que ela precisa fazer, pastor? Essa pessoa que está perdida, só que ela acha que não está. Ela acha que está no caminho certo. Ela acha que está certa naquela situação. O que ela precisa fazer? Notemos que o filho pródigo, o filho mais moço, ele infelizmente precisou passar por uma situação que era cuidar de porcos. E para os judeus, você cuidar, você apacentar literalmente porcos era uma humilhação muito grande, porque o judeu, ele tinha essa lei, ele seguia essa lei, ele abominava os porcos, esse alimento. Então ele não podia nem cultivar. E ele chegou nessa situação. Ele lembrou, nós precisamos lembrar daquilo que nós passamos. Uma das coisas que o próprio Deus, desde Moisés, de Abraão, ele nos ensina que nós precisamos reconhecer, e não só reconhecer, mas lembrar das maravilhas que ele fez. E o filho pródigo, ele lembrou daquilo que o pai fazia por ele, daquilo que o pai fazia para os empregados. E ele não somente lembrou ou reconheceu, ele retornou, ele agiu. Eu e você, nós precisamos agirmos, nós precisamos tomar uma atitude. Uma ação, ela gera uma reação. E Deus, quando nós agimos, Deus ele reage à nossa ação. Quando nós voltamos, notemos que o Senhor nos ensina que quando você cair, você deve voltar, levantar de novo de onde você caiu e começar novamente. Não tem como nós remendarmos um tecido novo em vestes velhas. Então nós precisamos voltar ao Senhor, voltar à igreja, falando desses perdidos na igreja, e aqueles que estão dentro da igreja estão perdidos, voltar para o seu líder, porque o líder ele é uma autoridade terrena e espiritual. Ele vai orientar essa pessoa, ele vai ensinar essa pessoa, ele vai amar esse irmão, essa irmã, porque esse é o papel do líder, é a máxima de todas as coisas. E quando o líder faz isso, é o próprio Espírito Santo conduzindo, usando o líder para acariciar, corrigir, porque quem ama corrige, disciplina. Esse líder ele vai corrigir o seu membro, a sua ovelha, e o Senhor vai sarar. Essa é a parte fundamental. O sarar de Deus, o curar de Deus, o regenerar do Espírito Santo. O Senhor vai começar a sarar suas feridas. Se você está com falta de perdão, se você não consegue perdoar, querido, perdão é decisão, é iniciativa, é mandamento, é ordem do Senhor. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros. E nós precisamos amar. E primeira coisa que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo está tocando no meu coração, você que está nos assistindo. Você precisa liberar. Você precisa dizer, mas pastora, você não sabe o que ele fez para mim. Eu te entendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor sabe o que fizeram com você. E você precisa dizer, Deus, de fato, eu não suporto, eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas eu decido perdoá-la, porque eu creio na tua palavra e eu sei que ela é poderosa para isso. Então não tem como você ser transformado, pastora Janaína, sem você reconhecer e agir que Deus pode fazer você perdoar essa pessoa. Perdoar esse líder. De repente o líder, ele tomou uma iniciativa, uma decisão com você que nem ele sabia que ia te ferir dessa forma, desse tanto.
mas ele agiu por amor. O pai não bate num filho porque não o ama. O pai bate, disciplina, corrige. Um filho, a vara, porque a Bíblia nos ensina isso, porque ele ama. E então quem ama, corrige. E o Senhor está nos corrigindo esta manhã, pastora, a nós voltarmos ao Pai, voltarmos à casa do Pai, à comunhão com os irmãos, porque aquele filho mais velho, ele não tinha comunhão nem com o Pai, nós podemos ver, e nem com o próprio irmão. E nós precisamos disso, para que o Senhor Jesus sare a nossa terra, para que o nosso coração seja sarado, seja transformado. É verdade. Você que está acompanhando, está vendo a pastora Aline falar desse tópico de suma importância para muita gente, que infelizmente está acontecendo no pleno século XXI, perdidos na igreja. Você que se encontra nessa situação, você ouviu os 3 primeiros tópicos maravilhosos que ela falou aí, pega, cata isso que ela falou, faça ali, vai ali na presença de Deus, reconheça, olha, de suma importância nós reconhecermos que falhamos, erramos, entra ali na presença de Deus, fala com quem pode te ajudar. Se você está perdida ali, né, ele pode te procurar novamente, assim como ali no Jardim do Éden. É uma coisa abençoada, uma coisa linda. Pastora, tem uma mensagem para essa pessoa? Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem que está no coração, além de várias que a senhora já deixou, né? Mas uma mensagem que está no coração da senhora queimando, que nosso tempo já estourou, para essa mulher, para esse homem que está nessa situação. Tem gente que acompanha a nossa programação. Esses dias atrás, veio um homem me procurar, falou: pastor, eu preciso conhecer a senhora, porque ele estava na igreja, foi para uma outra denominação, não conseguiu firmar nessa denominação, virou mendigo. Ele veio todo sujo, me abraçou, chorou, aquela coisa toda. E ele fala: pastora, todos os dias eu acompanho a programação, para a senhora ver como que é de suma importância. Tem gente que sai de igreja, acha que sair de igreja é como, né, ir para casa de parente. Não é, é muito sério o mundo espiritual. Vamos supor, se eu vou sair de uma igreja, vai falar com o seu pastor, vai ver o que ele fala, seu líder, sua autoridade espiritual, que ele te conhece, ele conhece o estado espiritual que você está. Porque querendo ou não, o pastor, o líder, ele vai ver como, se está preparada, irmã, Deus abençoe, vai na paz. Se não está, fica. Por mais que a pessoa está rebelde, ela vai voltar, né? Ela vai voltar como o filho pródigo. O filho pródigo teve que comer, teve que desejar. E outra coisa que eu acho interessante, que eu até falei a respeito dessa mensagem uma vez, ele desejou, só que ninguém tinha nada para dar para ele. Ele teve que voltar para casa do pai. A pessoa, quando passa necessidade, quando a barriga dói, ela sempre volta para casa do pai, né? E esse filho não foi diferente. A barriga doeu, sentiu necessidade, sentiu fome, lembrou: opa, os trabalhadores do meu pai, né? Meu pai tem uns trabalhadores, eu vou lá na casa do meu pai também. Foi lá e voltou para casa do pai. E às vezes acontece com isso. A pessoa sai de uma denominação, sai de uma igreja, passa o que passa, o foé que passa, ela sempre volta para casa do pai. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa mulher, para esse homem que está nessa situação, nesse momento, pastora. Sim. Eu quero dizer para você que o filho, ele voltou. Primeira coisa, se ele não tivesse voltado, ele não teria recebido aquela festa, ele não teria sido amado novamente ali pelas aquelas pessoas que faziam parte da casa do pai. E ele voltou dizendo: pai, olha, me faça um servo seu, um empregado seu. E o pai amou de tal maneira que colocou um anel no dedo dele, sandálias novas nos pés dele e fez uma grande festa. O Senhor, Ele quer fazer uma festa na sua casa, Ele quer fazer uma festa no seu coração, porque muitas vezes nós estamos perdidos e quando nós estamos perdidos, o nosso coração, os nossos sonhos se perdem também, só que nós precisamos retornar. Retorne à casa do Pai, retorne à casa de Deus, não olhe para as dificuldades. Se aquele jovem tivesse olhado para o orgulho, ele não teria voltado, ele não teria retornado, mas você precisa retornar, volte. O Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor não vai te fazer um escravo, o Senhor não vai te fazer diferente daqueles que estão ali, pelo contrário, Ele vai mover o coração daqueles que estão ali te esperando e daqueles que não estão te esperando, mas eles vão conseguir te amar da mesma maneira que Deus te ama, porque é o amor de Deus que resplandece na nossa vida. Por isso, meu amado, minha amada, não continue dessa forma que você está. Não continue perdendo a bênção que Deus tem para você, porque o único que tem a perder não é aqueles que te maltrataram, não é aqueles que por alguma ventura, por algum motivo,
te agrediu, te feriu, mas o mais prejudicado vai ser você. E não compensa. Volte, Jesus te ama e essa é a minha mensagem para você, a nossa mensagem para você nessa manhã. Retorne para o teu Pai, retorne para o teu Deus, porque Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu único filho, o unigênito para você, por mim, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu agradeço e deixo a paz de Cristo no teu lar e no teu coração, em nome de Jesus. Amém, pastora. Agradeço a participação da senhora, que Deus possa abençoar. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Nosso tempo extrapolou, como diz ali a menina, mas antes eu quero falar com o pessoal da Mil Milkshake rapidamente. Pensou em calor, pensou aí nesse calor de Cuiabá, pensou em Mil Milkshake. A Mil Milkshake, ela fica aberta de segunda a sábado, olha, deliciosos sorvetes ali, milkshake pra você. A Mil Milkshake fica aqui na Avenida Alziro Zarur, número 76, no bairro Boa Esperança. Em Várzea Grande, Avenida Couto Magalhães, número 1087, no centrão de Várzea Grande. O telefone da Mil Milkshake é fácil, 3365-6602, 3365-6602. Vamos a esse VT, eu já retorno com todos vocês. É isso aí, você que está em casa, pensou em viagem, pensou em viajar, fazer um pacote com a família, pensou em Celta Tour. Celta Tour está com uma super promoção para você que ligar agora, nessa segunda-feira. O endereço de lá, eu vou passar o endereço e o telefone para vocês. O endereço é Rua Major Vieira, João Vieira, número 519, Construmate, Várzea Grande. O telefone é o 3623-1568, 3623-1568, Celta Tour, a melhor agência de viagem para você. Que Deus possa abençoar minha querida Dagma, que sempre está aí nos ajudando no nosso programa Amanhecendo na Graça, tá? Que Deus abençoe grandemente. E eu vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar grandemente amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu espero você comigo, pastora Janaína Cristine. Deus abençoe e até lá.